Hoje nós vamos introduzir o capítulo 17, né? A semana passada a gente terminou as taças, né? A gente viu todas as taças, 7 taças. E hoje a gente entra num tema relacionado à cidade, à grande Babilônia, a grande prostituta, que a gente vai ver aqui, capítulo 17, 18 e 19 até o 5, tá? Esse é o trecho aí grande aí, falando disso. Eu vou introduzir só o capítulo 17, de versículo de 1 a 3, eu vou ler, e depois eu volto aqui fazendo uma introdução, para a gente visualizar a temática maior aí, tá bom? Então, olha só. Olha como o versículo 1, ele linka o tema com as taças. Então, existe uma continuidade. Isso é importante você saber. Na verdade, existe um zoom, uma ampliação de alguns versículos da taça anterior. É isso que está acontecendo. A gente já viu a taça. Aí ele encerrou. Agora ele abre aquele versículo e aí ele usa 2 capítulos inteiros para falar de 2 versículos que tinha tocado ali atrás. Ele está dando os detalhes daquilo que aconteceu. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, né, com João, né, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela. E os que habitam na terra, olha de novo, habitantes da terra, lembra? Esse código aí. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. 3. E o anjo me transportou, João fala, olha, o anjo me transportou no espírito a um deserto. E aí nesse deserto ele fala que vi uma mulher montada numa besta escarlate. Escarlate ou vermelha aí na tua Bíblia? Vermelha, né? Tanto faz aí, mas escarlate é o vermelho, né? Então, uma besta, montada numa besta vermelha, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. De novo, bastante, né, metáfora, mas a gente já acostumou com isso aí. A gente vai ver aqui que o próprio texto aqui, o próprio anjo, ele faz a tradução dessas metáforas para a gente aqui, é interessante. Mas antes da gente continuar, deixa eu ler algumas anotações. Essa sessão, gente, concentra o foco que a gente vai ver na grande Babilônia, ou Roma. A gente já viu que Roma, na época dos primeiros cristãos, Roma era chamada de Babilônia. Porque as mesmas coisas que Babilônia fez com o povo judeu, uma opressão, o cativeiro, né? Quem lembra da história? O que a Babilônia fez? A gente lembra que teve 2 exílios, né? Teve o exílio assírio, que destrói o reino norte, e depois o que restou ficou o reino sul, ficou o reino de Judá e Benjamim. E aí esse restante foi destruído, né? A cidade de Jerusalém foi destruída, o templo, pela Babilônia. E aí tiveram deportações para a Babilônia. Dentre eles foi Daniel. Você lembra? O livro de Daniel. Daniel foi entre os jovens que foram deportados para a Babilônia, a viver no palácio, né, do imperador da Babilônia, para servi-lo ali. Ele e os amigos, aonde acontece grande parte da história do livro de Daniel. Então, a Babilônia, ela ficou com um símbolo do quê? De opressão contra o povo de Deus, de perseguição, de destruição da coisa mais importante que eles tinham, o templo, das promessas. Então, tudo isso representa, né, a Babilônia. Na época dos cristãos de Apocalipse, quem era essa Babilônia? O Império Romano. Então, há uma mistura de figuras, Babilônia antiga com a Babilônia romana, o Império Romano, e nós, aqui hoje, trazendo para a gente, existe também, então, um sistema babilônico mundial. Um sistema romano, um sistema que também quer oprimir o povo de Deus, olha só, que também quer perseguir, que também não aceita o templo de Deus, que hoje é a igreja.
Então essas coisas são análogas, você está entendendo como que ela funciona de forma paralela? Lá com Israel, depois o Império Romano com os cristãos, agora nos finais dos tempos, também contra a igreja dos finais dos tempos. Então nós temos coisas que se repetem, como a gente tem falado historicamente, tá? Então, essa sessão se concentra, né, na Grande Babilônia, ou Roma, mas com duas metáforas distintas e enredos radicalmente diferentes. Olha só, o capítulo 17, você fecha a porta lá, por favor, acho que vai ajudar lá. Davi, fecha a porta aí no fundo também. Tem um cachorrinho aí dentro da igreja, é isso? O capítulo 17 que a gente vai ler, centraliza-se em Roma com uma grande prostituta, que ficou embriagada, olha só, ela se embriaga, é um termo que a gente vai ver, com o sangue da igreja, com o sangue dos santos. Então esse sistema, essa cidade sentada em cima de uma besta, por que assentada? Porque ela governa sobre esse político. Então esse político, na verdade, ele representa uma cidade, ele representa um sistema. Olha que interessante, a gente está sempre falando, né, da besta, mas na verdade por trás da besta tem um sistema babilônico que está ali dominando esse anticristo contra a igreja. Nós vamos ver isso aí mais claro. E ela se embriaga, essa cidade é um sistema político, depois a gente vai ver econômico, religioso, está tudo misturado, que ela persegue o povo de Deus, ela não ama o povo de Deus, ela odeia, ela é hostil e ela se embriaga, ela se embebeda do sangue dos mártires. Ao passo que no capítulo 18, a gente vai ver que a Roma é a grande cidade destruída. Então no capítulo 17 você tem uma metáfora de Roma, chamada o quê? Grande prostituta. No capítulo 18, a grande cidade destruída. Então são duas metáforas falando do mesmo sistema, tá? Capítulo 17 e 18. Ademais, o capítulo 17 dá destaque a um anjo que vai mediar a situação, vai explicar, a gente vai ver isso. E o 18 ele faz um lamento dos reis, dos mercadores, dos marinheiros, eles lamentam, né? Porque a grande Babilônia caiu, eles perderam o quê? A mordomia deles, o luxo que eles tinham, tá? Toda a questão que a Babilônia promovia para os negócios, os mercadores, né? As pessoas que viviam dela, eles perderam, eles lamentam então, a gente vai ver. O 17 também é complexo, um comentarista fala, e ele é difícil de compreender, o 17. Mas o 18 é mais claro, ele é mais fácil de entender. Tá? Aliás, parece que João e Jesus, né, fala a mesma coisa, só que com metáforas diferentes. O 17 está falando a mesma coisa, o 18 está falando a mesma coisa, mas de uma outra perspectiva. Tá? Então é uma repetição. Em ambos, porém, no capítulo 17 e 18, a depravação de Roma e o juízo divino são predominantes. Então, tanto no capítulo 17 e 18, está enfatizando o quê? Um sistema mundial depravado, contrário a Deus, idólatra, imoral, e que vai receber o juízo de Deus. Isso aí a gente vai ver nos dois capítulos. Olha que interessante, agora eu quero ler com vocês, para você ver essa diferença. No capítulo 17, de 15 a 17, a prostituta é destruída. Olha quem destrói essa cidade, no capítulo 17. Vamos ver, antes de eu falar? Leia comigo 17, versículo 15 a 17. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, primeiro ele já interpreta, ela estava sentada sobre muitas águas, certo? Você lembra lá no começo? Lá no versículo 1, ó. A prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aqui ele já fala o que são as águas. Olha que interessante. As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações, línguas.
Então, por quê? Porque, gente, mar, águas muito grandes, era uma representação metafórica de nações no Antigo Testamento, de povos. Mar de gente é uma figura de linguagem. E na literatura profética, por isso, lá no final fala que quando Deus fizer novo céu e nova terra, não haverá mais o mar. Mas aí a gente pergunta, gente, o mar é tão bonito, né? Por que Deus vai destruir o mar? Será que ali não está dizendo justamente porque o que o mar representava na cabeça deles era toda a maldade das nações? Então pode ser um jogo também de literalidades e figuras ali que está acontecendo, que Deus não vai necessariamente destruir o mar físico, Ele vai recriar todo o cosmos. Por que Ele vai tirar algo tão belo? Então pode ser que ali o mar tenha uma relação com as muitas águas de Apocalipse, tá? Então, olha lá, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu, e a besta, esses odiarão a prostituta. Olha que interessante, eles servem a prostituta, mas no final eles vão se voltar contra a prostituta. Deus vai dividir o reino do dragão, tá? Quem seguia a besta e a besta seguia a prostituta, vai virar uma confusão, e o sistema vai ser corrompido por dentro, ele vai se desestabilizar. Olha que interessante, os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta, eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizassem o seu propósito. Deus incute no coração da besta. Gente, olha o poder de Deus por trás de tudo. Deus coloca no coração da besta e dos 10 reis, que são esses 10 chifres, 10 governantes, fazer a vontade dele. E aqui a vontade dele, porque Deus incutiu no coração deles que realizasse o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. É um jogo muito esquisito, a gente não consegue, né, ter clareza do que é realmente esse sistema. A besta começa a destruir o próprio sistema, parece que ele se alimentava e que dominava, há uma revolta ali. Então é um negócio meio assim interessante, mas há uma desestruturação dessa prostituta. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, no capítulo 18, você também fala de uma derrota dessa prostituta, dessa grande cidade, mas de uma outra forma. Olha, vamos lá? 18, versículo 10. Diz assim: e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem. É o lamento dos admiradores da Babilônia aqui. Olha o que eles dizem: ai, ai de você, grande Babilônia. Eles estão lamentando que a Babilônia está sendo destruída. Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Quer dizer, o juízo dela chegou rapidinho, em uma só hora. Foi rápido a destruição ali. Quer ver no versículo 17 também? Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todos os pilotos, e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Versículo 19: lançaram pó sobre a cabeça e choraram, e pranteando gritaram: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Então aqui é óbvio que a Babilônia está sob o juízo de Deus. É Deus quem está executando o juízo e destruindo essa cidade que se prostituía com os reis, os mercadores, né, os pilotos da terra, aonde essa cidade dava a eles o que eles buscavam: riquezas dessa terra, luxos desse mundo, uma estrutura de salvação que vinha da cidade e não de Deus. Olha o contraponto, gente. Lembrando que aqui é uma cidade prostituta, e Deus está prometendo uma
cidade que desce do céu, a Nova Jerusalém. Então olha como essas coisas elas caminham, né, em oposição, né? Isso é bem interessante aí. E aqui, finalmente, há um coro celestial. Depois que a Babilônia é destruída, existe um coro que vai celebrar a justiça de Deus de novo, nos mesmos termos que a gente já leu no capítulo 16, quer ver? Vai no 19, de 1 a 5. Depois destas coisas, João fala: ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: aleluia! Olha a grande multidão dos salvos cantando: aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui, de novo, você vê Deus respondendo à oração dos mártires lá do capítulo 6, na base do altar, e eles clamando: Deus, até quando o Senhor não julga aqueles que derramaram o nosso sangue? Lembra disso? Eu sempre enfatizo, porque muito do que está acontecendo é Deus respondendo a essa oração. E aqui esses salvos estão cantando a salvação, e eles estão agora agradecendo porque Deus vingou o sangue dos mártires. A vingança aqui do sangue dos mártires é o que? A justiça de Deus sobre a grande prostituta, a grande Babilônia, esse grande sistema que perseguiu o povo de Deus e que matou aqueles que estavam anunciando o evangelho nos finais dos tempos. Tá? Você percebe que a palavra salvação na Bíblia, isso é importante, nem sempre é o que a gente entende hoje por uma teologia que enfiou isso na nossa cabeça, que salvação é ir para o céu. Salvação aqui é justamente a salvação, a glória e o poder, porque julgou a prostituta. Aqui a salvação deles é o julgamento de Deus sobre a grande Babilônia, vingando o sangue dos justos. Então, quando nós falamos de salvação, ela é muito mais ampla, a salvação. A palavra salvação, ela tem um aspecto muito grande de justiça sendo feita aos santos, de recompensa final, de novo céu, de nova terra, de corpo ressurreto. Ela tem uma gama de situações que às vezes eu tenho que interpretar, porque a gente fala salvação, né? E a gente interpreta sempre na nossa cabeça como se fosse salvação no sentido de ir para o céu. Não é assim que funciona na Bíblia. Não é assim. Ela tem significados no contexto que ela está inserida. Aqui você tem uma salvação específica sendo cantada, né? Paulo fala que nós somos adotados depois permanentemente, salvos com a ressurreição do corpo. Nós já somos salvos, mas ainda seremos. É aquela tensão do já e ainda não. Então a salvação ela tem vários, como se fossem espectros mesmo de cor e de significados. É uma salvação integral e que ela toma toda a nossa existência: corpo, alma, espírito, relacionamento, eternidade, vida, morte. Ela vai, né, justiça. Ela lida com todos esses aspectos, e isso tudo foi conquistado por Jesus, pelo sangue do Cordeiro, tá? Vamos voltar lá. A grande prostituta montada agora sobre a besta vermelha, né? Depois dos versículos de abertura que a gente leu, do versículo 1 ao 3, existe 3 sessões. Eu vou ler com vocês. A gente vai hoje introduzir o capítulo e depois a gente vai voltar. Na primeira sessão é do versículo 4 a 6. Vamos ler? O que fala do versículo 4 a 6? A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Essa mulher aí que ele viu no deserto montada numa besta. Ela está vestida de púrpura e de vermelho também, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações
e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Essa primeira sessão, ela está falando do luxo e da depravação dessa mulher. Ela é uma mulher que se enfeita. Gente, esses detalhes aqui era o estilo que as mulheres prostitutas de luxo na época do Império Romano vestiam. Então, é uma mulher que se prostitui do luxo. Ela carrega o luxo da prostituição. Provavelmente, naquela época, se você for levar para as questões físicas, né, mantidos pelos seus amantes luxuosos e ricos e que desfrutavam dessa prostituição. Então, essa cidade, esse sistema está sendo análogo a uma prostituta luxuosa e que se embebeda do sangue daqueles que amam a Deus. Tá? Então, essa primeira sessão, ela está falando justamente disso, do luxo dessa cidade, que é uma mulher, e a depravação dela. Tá? No versículos 7 a 14, nós vemos outra coisa aí, outro detalhe. Depois eu volto aqui, vamos lá no 7 a 14, vamos ler. Vai ler o capítulo para você ver. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João fala, quando eu vi essa mulher, né, eu fiquei admirado, com grande espanto. E o anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado, João? Né? Por que você está espantado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 7 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais. Aqui é um código, né? Vamos ver isso aí. Ela era e não é mais. E está para emergir do abismo. Então ela era, não é mais, mas está para ser de novo. Né? De novo, parece, mas ela caminha para a destruição. Parece que tem a ver, de novo, lá atrás, com aquela, lembra? Com aquela morte e ressurreição. Lembra de novo aquele fato, é como se ela era, não é mais, mas ela volta a ser, mas ela caminha para a destruição. Porque aqui está mostrando que vai haver juízo sobre isso. Né? E aqueles que habitam sobre a terra, olha lá, ele decodifica esse termo habitantes da terra. Todas as vezes que em Apocalipse aparece habitantes da terra, é isso que significa desde lá do começo, quando eu venho falando para vocês. Os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é mais, mas que tornará a aparecer. Você lembra que quando houve a ressurreição da besta, lá no capítulo que a gente leu, um monte de gente começou a seguir? É a mesma coisa. Ele está contando a mesma coisa de outro jeito, gente. Aqui, versículo 9, aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Roma tinha 7 montes, gente. É muito engraçado. Roma tinha 7 colinas, 7 montes, nos quais ela está sentada, a mulher está sentada nos 7 montes. Agora, eles são também, o que são os montes aqui? 7 reis, dos quais 5 reis caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. Então ele está falando que na época dele, parece que é isso que está acontecendo, 5 reis já tinham caído. Um existia e outro não tinha chegado. E quando chegar, vai durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, e também o 8º rei, mas faz parte dos 7, olha a confusão, né? Caminha para a destruição. Calma, que isso aqui depois a gente vai ver com mais calma. Ele é um 8º rei, mas faz parte dos 7, caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu também são 10 reis. Então os 7 montes são 7 reis, e os 10 chifres, 10 reis. Esses que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora.
Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão, esses reis, o que eles vão fazer? Lutarão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também, olha que interessante, os chamados, eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. Aqui parece de novo que ele está retomando aquela luta que a gente viu no capítulo 16. Lembra do Armagedon, a luta final, onde os reis da terra se reunirão, né? Então você percebe que existe uma retomada de assunto. Ele dá uma nova forma de falar a mesma coisa. Mas aqui o cordeiro vence, mas aqueles que estão com o cordeiro vencem também. Tá? Então até o capítulo 14, nessa sessão, a gente pode falar que o anjo está interpretando o significado da besta, com explicações sobre as 7 cabeças e os 10 chifres. É uma interpretação que o anjo está fazendo. E no última sessão, do 15 a 18, vamos ler? O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, ele estava interpretando também. São povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu, que são os 10 reis, certo? E a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua. Comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Porque Deus incutiu no coração desses reis aí, e da besta, que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem. Olha só, os reis vão dar à besta o reino que eles possuem. Parece uma concentração de poder, percebe? Até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. É confuso, né? Você tem parece que retornos ali. De repente aqui, por exemplo, no 14, acabou de novo. Acabou a luta aí. O cordeiro venceu, os eleitos venceram. De repente ele abre o assunto de novo, mostrando que a grande cidade vai ser derrotada pelos reis da terra, mas os reis que estavam lutando contra o cordeiro. Então parece que está fora de ordem, não parece? Exato. Então, cuidado sempre. Não procure ordem cronológica. Você percebe? Está fora de ordem. Por mais que o texto está corrido, você percebe que não segue uma ordem lógica, cronológica. Os acontecimentos, eles voltam. Ele abre de novo. Parece que termina e de repente ele fala coisa que está lá atrás, antes do versículo 14, mas está depois. Então, essa é uma dificuldade muito grande da literatura, quando a gente quer ficar descobrindo datas e lógica, né, que eu tenho falado. Por que eu falo isso? Porque isso que eu estou falando, gente, contradiz, né, bastante o ensino da maioria das igrejas brasileiras. Por quê? Porque a gente tem uma influência de um tipo de teologia, né, no Brasil, que veio dos Estados Unidos e que inculcou na cabeça nossa que como que só existisse aquele tipo de teologia. Mas quando você vai ler Apocalipse, parece que não bate realmente. E para isso acontecer, teria que ser mais lógico, mais cronológico, para aquelas coisas acontecerem, né, naquele fio histórico certinho. E a gente vai lendo e fala, está muito confuso, não dá certo isso, não entra na cronologia, né? As coisas estão sempre retornando, sempre sendo retomadas, repetidas ao mesmo tempo, ela é nova. Então, quer dizer, nós não temos esse fio cronológico exato. E não é para ter. Essa que é a questão. Não é para ter. Isso traz reflexão para nós, do que nós somos como igreja, do nosso papel, da nossa função, da perseverança, da fidelidade, do mundo que está se juntando contra as coisas de Deus. Gente, é isso. Isso é mais importante do que eu ficar descobrindo quais são os 10 reis. Entende o que eu estou falando? Qual é o 8º, qual é o anticristo. É mais importante como a igreja se porta nesses sinais dos tempos. E se a gente está para ver um anticristo final,
ou de novo um tipo dele? A gente não sabe, mas o jeito de se portar é a mesma coisa. Porque tipos de anticristo já vieram, como eu já enfatizei. Pode surgir um outro que seja mais um tipo, que não seja ainda o final. A gente não sabe. Ou pode ser o final. Então, não importa, isso que eu falo para vocês, não importa para mim descobrir isso. O que importa é como nós, como igreja, somos chamados em Apocalipse a nos portarmos como igreja, como cristão, em fidelidade, perseverança, numa fé constante, inabalável, seja qual for as consequências, né? Esse é o chamado. E lembrando que no final a Babilônia vai ser destruída, a maldade vai ser destruída. Gente, Apocalipse é isso, é a esperança. Continue firme, porque lá na frente a vitória é tua e de Cristo. Vai passar um bocado, vai passar dificuldade, não está escondendo que vai ser difícil. Você percebe? Ele não esconde em nenhum momento. Ele fala de dificuldades finais da igreja. Em nenhum momento ele esconde. Mas ele fala, persevere até o fim, porque tem coisa muito boa para vocês. E a vitória é muito grande, a eternidade é muito melhor. Aquilo que vocês vão usufruir no novo céu, na nova terra, no reino de Cristo, vai ser algo, Paulo fala, né, que vai ser um peso de glória. Ele fala assim, que as nossas leves e momentâneas tribulações nessa terra serão para nós um peso de glória. O que ele está falando? Que quando nós virmos, experimentarmos a gloriosa salvação de Deus, a eternidade, a gente vai olhar para trás e vai se envergonhar de ter reclamado das dificuldades que a gente passou. Porque é incomparavelmente maior e mais glorioso. É isso que Paulo falou, as nossas momentâneas tribulações vão se tornar para a gente um peso de glória. Mas você falar assim, meu Deus, por que eu não precisava ter reclamado? Isso aqui é absurdamente muito, uma recompensa não, é incomparável. Não é simétrica. Né? É absurdamente maior. Não tem como comparar. Então, é exatamente essa é a visão que o Apocalipse quer passar para a gente. Tem dificuldade, tem perseguição, tem um sistema que está aí se levantando contrário às coisas de Deus. Contrário a gente. Mas persevere, porque mesmo nas dificuldades e nas lutas, o final de tudo é uma vitória eterna, muito gloriosa, que vocês não têm ideia. E Apocalipse traz esse senso de esperança para nós. Né? É, por exemplo, o que a gente... Gente, é o que a gente precisa levar, por exemplo, para esses nossos irmãos das igrejas perseguidas. Né? O que a gente tem, o que a gente prega para eles? O Evangelho, óbvio. É o que eles têm pregado, mas eu não tenho como prometer para eles, você entende? Que Deus vai mudar o governo deles. Mas eu tenho como falar para eles continuarem fiéis a Jesus debaixo de perseguição. Porque essa é a realidade. Eu não tenho como dizer a eles que Jesus vai parar a perseguição total do governo deles. Jesus não prometeu isso. Por isso que eu falo, o evangelho de Jesus, verdadeiro, bíblico, ele tem que se encaixar em qualquer cultura. Se a pregação que eu prego aqui no Brasil não dá para ser pregada no Paquistão, tem alguma coisa errada com a minha pregação. Tem alguma coisa errada, porque o evangelho é para todos os povos, línguas, etnias, nações, culturas. Todos. O verdadeiro evangelho de Cristo alcança a todas as nações. Então, por isso eu sempre falo, né, da minha dificuldade, às vezes, de algumas teologias muito centradas no ser humano, no homem, nos nossos desejos somente, né? É isso que a gente chama hoje de teologia coaching, né? Que é só aquela coisa para ti, né? Fazer você ser vitorioso e você não sei o quê, e você... Aí você fala, meu Deus, prega isso para um paquistanês. Prega isso no meio da catástrofe do Rio Grande do Sul. O evangelho pode ser pregado lá. O evangelho pode ser pregado no Paquistão, Afeganistão, Irã.
Porque o evangelho é para todos os lugares, ele atinge a existência do ser humano. Em qualquer tipo de governo, em qualquer tipo de economia. Ele não depende das circunstâncias. Então, nós não podemos negociar essas coisas que são fundamentais, né, no evangelho. E Apocalipse, ele põe a gente nessa realidade, né? Põe a gente no chão da realidade da igreja, né? E como eu sempre tenho falado, graças a Deus, gente, que no Brasil, nós estamos num país abençoado nesse sentido, né? Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos as nossas dificuldades, ninguém nega isso. Nós temos as nossas lutas como brasileiros, né? E as nossas lutas como ser humano, né? Porque não importa. Mas o que eu digo é que se você comparar a luta pelo Evangelho, o sofrimento por causa do Evangelho, é um disparate. Nós não temos sofrimento pelo Evangelho que irmãos do Afeganistão, Irã, né, Coreia do Norte, né, nós não temos, gente. Nigéria. É diferente o nosso sofrimento pelo Evangelho. E graças a Deus, eu não quero, ninguém gosta de sofrer. Não é isso. O que Apocalipse diz é que nós temos que estar preparados se acontecer. A gente espera que não venha para o Brasil. Eu não quero que venha. Só que eu gostaria que a igreja brasileira despertasse para a realidade disso, de igrejas e irmãos que estão passando por isso. Que Deus não escolheu o Brasil para passar por isso, lembra? Deus escolheu Esmirna para passar por isso. Deus escolheu Filadélfia. Mas Deus não escolheu Laodiceia. Só que Laodiceia estava perdida no seu comodismo, no seu conforto de riquezas. Estava perdido. Precisava se arrepender. Né? Então, eu não estou dizendo que Deus escolhe, né? Deus quer escolher que todas as igrejas têm que passar por perseguição. Acho que não. Pelo menos que a gente vê em Apocalipse, não. A não ser que aconteça realmente um sistema global que se intensifique, né? Que aí afeta talvez até o Brasil, por mais que o Brasil é afetado muito pouco, muitas coisas, graças a Deus. Gente, a gente não é afetado pela guerra na Ucrânia, né? Só assim indiretamente, quando mexe em questões de mercado, né? de economia, que aí toca e tal. Mas a gente não é afetado pela guerra na Ucrânia e Rússia, a gente não é afetado com a guerra que está explodindo, que eu estou tentando acompanhar ali em Israel, seríssima, né? O envolvimento agora é do Irã, né? O Irã que tem um desejo imperialista, gente. O Irã tem um desejo imperialista, de domínio e de império. Tá? Para quem não sabe, o Irã é o antigo Império Persa. Então ele tem no sangue do Irã o imperialismo. Tem no sangue deles. E é um dos regimes muçulmanos mais graves do mundo. Eles são majoritariamente xiitas, o Irã. Você lembra? O muçulmano ele tem xiitas e sunitas. Os xiitas são muito mais radicais, né? E o Irã, ele é majoritariamente xiita. E você tem o Irã por trás querendo destruir Israel, usando o Hezbollah, usando esses terroristas aí, o Talibã, né? E outros grupos ali da região, bancando, financiando, botando eles ali na frente. E agora eles estão entrando na guerra, eles estão lançando mísseis. Então, você tem uma tensão ali muito grande, nós nem sabemos o que está acontecendo. Né? A gente não sabe o que é ouvir um míssil estourando no ar. A gente não sabe, gente. A gente está num país, nesse sentido, abençoado. Abençoado. Né? Então, nossa igreja brasileira, a gente pode despertar de outra forma, em oração por esses irmãos, fazendo como a nossa igreja está começando a fazer. Inclusive, vou adiantar, já vou fazer um cartaz, vamos fazer uma nova campanha de levantamento de Bíblia para o Paquistão, junto com a missionária Rosana. Ela vai mandar uma quantidade para Sohana e uma quantidade que ela precisa também. Então a gente vai fazer uma campanha, ela levantou, vai ficar entre 25 e 30 reais cada Bíblia. Então se cada um der um ali, a gente compra a Bíblia para eles, Bíblia na língua deles, no urdu, que é a língua nativa deles, né? E inclusive ela me contou que tem que ter toda uma logística de entrega, porque se pegar alguém com mais de 3 Bíblias juntas de uma vez,
pode ser preso e tudo, é uma maior complicação. Então aí ela tem alguém que já faz esse circuito de entrega, tem todo um sistema, uma estratégia para ele conseguir fazer o envio dessas Bíblias, é alguém que compra para ela, tem tudo montado, gente, parece eu tô gravando, né? Não podia nem, parece tráfico, né? Tráfico de Bíblia, porque, entende, é todo um sistema meio assim, né? Que o governo não pode, imagine, gente, que coisa louca, né? Parece traficante de Bíblia. Mas essa é uma realidade, é a realidade. Olha só que coisa, né? Então a nossa igreja, a gente pode ajudar, eles não conseguem acesso a isso, então nós vamos levantar, vamos tentar com o conselho de pastores, vou tentar envolver eles também, mas algumas a gente ganha, né? E a gente levantar umas 100 Bíblias lá, e lá eles se viram para comprar, a missionária ela pede para eles filmarem as compras depois, filmarem as entregas das Bíblias, ela é bem cuidadosa com isso. Ela faz com tudo, ela pede para eles às vezes os recibos de compras, né? Agora ela mandou coisas para as crianças, material de compra de crianças para a escola infantil, que ela tem uma escola lá junto com o missionário. Então R$40 ela compra o kitzinho das crianças, aí a pessoa vai lá, compra o kitzinho, mostra, filma, ela acompanha a entrega, então é muito legal. Então é uma pessoa bem segura para a gente trabalhar hoje, a missionária Rosana nisso, né? E a gente ajudar, ao mesmo tempo a gente olhar para onde está indo, como está sendo usado, né? Então a nossa igreja, esse envolvimento, gente, é um envolvimento da gente sentir a dor deles. Apesar das nossas dificuldades, mas a gente saber, poxa, eles têm um sofrimento por serem cristãos que nós nem imaginamos. Além do sofrimento por serem cristãos, aí eles têm os nossos também. Que são os existenciais, de comida, de conta, né, de coisas do dia a dia, humor, momentos que nós não estamos bem. Quer dizer, além desses, que todo ser humano tem, eles têm o sofrimento pelo Evangelho, que é muito grave, né, na situação. Então, essa nossa aproximação ela é extremamente importante e Apocalipse ele leva a gente para dentro desse mundo real, né, dentro dessa situação que a gente está vendo aí, tá bom? A semana que vem a gente continua. Deixa eu ver aqui, isso. Vou anotar aqui, a gente continua e volta do versículo 2 em diante aí, tá bom? É isso, gente. Vamos orar? Orem por mim aí, gente, porque ela me chamou para ir para o Paquistão em março e abril. Estou orando. Quero ver de perto, né? Vou ainda colocar no grupo lá, vou pedir oração pessoal, porque, inclusive, eu preciso, estou vendo se a Simone quer ir também, né? A gente está orando. Aí a gente precisa da passagem, né? Uma passagem eu já ganhei, para você ter uma ideia. Tá, ganha. Uma pessoa falou, pastor, se Deus mandar você ir, a passagem tua eu estou te dando. Falei, então, irmão, deixa eu orar. Deixa eu orar, já estou orando. Deus, o senhor tem certeza que é para eu ir? Estou orando. E eu já falei para Simone, assim, é melhor a gente ir os dois juntos, porque se já se morrer os dois já, né? Morre só um, fica ruim, né? Aí já vai os dois já, né? Os filhos estão crescidos, né? Os vô cuida aí. Não, gente, acontece, mas não é assim também, né? Eu acredito que, né, por mais que tenha os seus riscos, a gente tem que assumir esses riscos de verdade, né? Inclusive, em janeiro, eu quero fazer um curso já, que ela mandou, sobre contato com muçulmanos, né, e evangelização de muçulmanos, em janeiro. Eu vou até abrir, talvez, para a igreja, talvez que tem gente que quer fazer, é sábado só, é das 9 às 13. Eu vou jogar no grupo lá, às vezes tem mais gente que se interessa, né, de conhecer. É um curso que prepara para contato com muçulmanos, né? Então é bem diferente, né, para a gente culturalmente. Então eu vou ver se a Simone faz também. E a gente vai até lá, vai estar orando. Aí eu acho que em março, ela falou, fevereiro, aí ela já vai fazer uma reunião com os pastores que vão com ela para o Paquistão, que ela tem chamado pessoas para ir, passar 15 dias com ela só, visitar todas as igrejas que ela teve contato, visitar as missões. Ela quer que a gente vá para ver aonde nós estamos ajudando. O que vocês estão ajudando?
Quem que vocês estão em contato? Será que é sério o negócio que vocês estão ajudando? É isso que ela quer. E vá lá ver, senta, sinta na pele, veja as pessoas, o sofrimento, as dificuldades, passe pela experiência. Então, lógico que é significativo uma experiência dessa, né? Mexe bastante com a gente, né? Quando eu tive na África já mexeu muito, né? Que eu não vi esse tipo de perseguição na África, mas já vi algumas coisas ali. E então num país desse mais ainda, né? Então, mas vamos orar, ore por mim nesse sentido, para Deus me falar aí se é realmente para eu estar lá. E a Simone também, né? Sim.